Meus amigos e minhas amigas, o nosso Flusão foi eliminado nessa tarde para o Chelsea, 2-0 lá no MetLife Stadium e volta agora para o Brasil para poder seguir a sua vida, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Não vou chamar vinheta, isso aqui é mais um bate-papo, queria fazer uma live com vocês, mas eu tive um imprevisto de última hora, tive que interromper o nosso react e resolver algumas coisas que eu estava precisando aqui. São coisas que acontecem na nossa vida. Mas falar para todos vocês que o sentimento que eu tô, acredito que é o mesmo sentimento que vocês estão. Um sentimento de orgulho do que o nosso Fluminense ele realizou no Super Mundial de Clubes da FIFA. Ficamos entre os 4 melhores clubes do mundo na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA e isso nos orgulha demais. É claro que a gente queria chegar na grande final. Faltavam só 2 jogos, né, pra gente ser campeão. Hoje e o próximo domingo. É claro também que algumas coisas aconteceram e a gente pode trocar uma ideia aqui sim, muito rápida e muito objetiva, sem ser muito, extensivo nesse vídeo. Mas eu quero enfatizar nesses primeiros momentos o sentimento de todo o tricolor, de todos nós que amamos esse clube de paixão. É um sentimento de muito orgulho. A gente vai para uma competição gigante como essa e a gente elimina potências do futebol europeu, como a Inter de Milão. Depois a gente elimina a potência da Arábia, que é o Al Hilal. E aí a gente vem agora contra o Chelsea, um time inglês, que é uma outra potência do futebol inglês. A gente, infelizmente, por erros a gente vem a ser eliminado. Mas o saldo ele é muito positivo. O Fluminense ganhou muito nessa Copa do Mundo de Clubes, esportivamente falando, o Fluminense se mostrou para o mundo inteiro. Então a valorização da marca, sim, ela aconteceu. O Fluminense foi muito longe. E a gente está orgulhoso, É um sentimento de tristeza, mas ao mesmo tempo um sentimento de alegria. Porque o nosso Fluminense, ele nos proporcionou essa alegria. Então assim, não vou chorar com essa eliminação não. Ficou triste? É claro que eu fico triste. Eu queria ser campeão. Toda vez que o Fluminense entra numa competição, ele tem que entrar para ser campeão. Mas ganhar e perder faz parte do esporte. E a gente diz, não é quando você ganha tá tudo bem. E também não é quando que você perde que tá tudo errado. Não, não é assim. Existe o dia que vem a derrota. Assim como tem o dia que vem a vitória. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a partida. Mas quero parabenizar todo o staff. Parabenizar a diretoria, que fez um trabalho fenomenal, fantástico, para que a gente pudesse estar disputando esse Super Mundial de Clubes da FIFA, o primeiro, e fizemos história. Não ganhamos. Fomos eliminados na semifinal para uma potência, mas fizemos história. Sim, entre os 4 melhores clubes do mundo. Essa é a grande verdade. Parabenizar toda a comissão técnica, Renato Gaúcho, toda a preparação física, todo o staff, do departamento médico, que foi fundamental para que a gente pudesse ir tão longe. E cara, principalmente eu quero parabenizar os jogadores, cada atleta. Eu vi o choro do Arias. Como que esse cara tem um coração no nosso Fluminense? Como que isso nos impacta, A cada vez mais assim, poxa, cara, a amar toda a entrega, toda a verdade que esse cara faz defendendo a nossa camisa. Agradecer ao Thiago Silva, agradecer ao Fábio, que não teve possibilidade nenhuma hoje de pegar os chutes do ex-moleque de Xerém, né? Xerém eliminou o Fluminense hoje. Como é que pode, né? A lei do ex. Xerém eliminou o Fluminense da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Mas são coisas do futebol. O menino é profissional e ele está hoje jogando e defendendo as cores do Chelsea. Ele tem que fazer gol. É o trabalho dele. Infelizmente, a gente teve aí a suspensão do Delap, né? Que é um centroavante que podia estar no lugar do João Pedro, mas entrou o João Pedro hoje titular. E no primeiro, no segundo jogo dele,
Nos primeiros gols do João Pedro com a camisa do Chelsea, 2 gols contra o Fluminense, 2 golaços indefensáveis pro Fábio, entendeu? E a eliminação pro nosso Fluminense. Então, assim, parabéns por tudo que os atletas, por tudo que os jogadores fizeram do início até aqui. Eu disse na capa desse vídeo, o Fluminense, ele cai de pé. O Fluminense não cai, é um tombo ridículo, não, para com isso, pelo contrário. O Fluminense cai de pé. O Fluminense, ele vai Fluminense para o Mundial de Clubes e volta. Volta muito grande. O Fluminense volta um clube muito grande desse Mundial de Clubes, com muitas lições para ele mesmo. Para ele mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui agora para poder falar dessa partida. Então, parabéns a todos os nossos atletas, a todos os jogadores. Todos. Não tirando ninguém. Todos têm a sua importância, por isso que eu coloquei essa capa do vídeo aí. Sempre é uma família. Ganha um? Não, ganha todos. Perde um? Não, perde todos. É um time, é um grupo. Então, todo mundo faz parte na vitória e todo mundo faz parte também na derrota. É para acabar o mundo? Claro que não. São coisas da vida. Vai descansar, aproveita a família e amanhã, sabe? Não que você não dessa forma, mas amanhã levanta a cabeça. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai raiar, a sua hora vai chegar. Não foi dessa vez? OK. Quem sabe numa próxima? Só que a gente tem a sequência da temporada. E sim, a gente tem capacidade de brigar por títulos nacionais. Ponto final. Ponto final. A gente sabia da dificuldade que era ganhar esse título, entendeu? Só que a confiança vinha te dando energia para você pensar, sabe? Nessa grande possibilidade. E por que não pensar? Não tinha erro nenhum em não pensar que dava o título. Essa é a grande verdade. O torcedor tricolor, ele tem que acreditar sempre. E é sempre isso que a gente vai trazer para vocês aqui no canal Meu Tricolor. Beleza? Falando um pouco da partida. Entramos com o Thiago Santos, entramos com o René na lateral esquerda. E aí o Fluminense começa a jogar. Só que, gente, eu quero chamar a atenção aqui para a quantidade de erros, talvez ligada a um nervosismo de uma semifinal que, infelizmente, fez nos perceber um Fluminense irreconhecível no primeiro tempo e no segundo tempo. O Fluminense que hoje jogou não foi o Fluminense que jogou contra o Al Hilal. Não foi o Fluminense que jogou contra a Inter de Milão. Fagner, o que você acha que aconteceu? Não sei. Talvez um cansaço. Talvez um desgaste. Não sei. Eu tenho um pensamento e vou compartilhar ele com vocês. Mas daqui a pouquinho. E aí, o Fluminense erra muitos passes. O Guga também jogou na lateral direita, né? Desculpa que o Guga jogou na lateral direita na vaga de Samuel Xavier. Tava até no banco, mas não tinha condição de jogo. E o Pedro Neto deitou os cabelos pra cima do Guga, tá? Mas também o Guga não é esse pior lateral do mundo, não, cara. É porque do outro lado tem um adversário. E a gente precisa parabenizar também o adversário. Os caras hoje jogaram muita bola. Jogaram muita bola. Não é nem que jogaram muita bola. Jogaram bola e a gente jogou menos do que vinha jogando. Essa é a grande verdade. Entendeu? Essa é a grande verdade. Erros, muitos erros nossos. E aí, logo nos primeiros minutos ali, né, por volta ali dos 17 minutos do primeiro tempo, um espaço, uma liberdade, sabe? Que a gente vinha trazendo para vocês aqui no canal Meu Tricolor. Não dá espaço, porque são atletas de qualidade. João Pedro manda no ângulo do Fábio. 1-0 Chelsea. E cara, se tem uma coisa que a gente sempre vai falar aqui no canal é o seguinte: sair atrás do placar é sempre muito complicado. Porque você tem que empatar e depois você tem que ter força para virar se você quiser ganhar no tempo normal. E aí, o Fluminense parece que acorda depois do gol e tem uma jogada onde o Hércules toca no Cano devolve no Hércules, pareceu que esticou demais, mas Hércules na raça chega e toca na saída do goleiro do Chelsea. E o Cucurella salva em cima da linha. Era o empate do Fluminense. O Fluminense talvez entraria no jogo. Talvez. Mas o gol não saiu. E aí, meus amigos, para mim, acontece um dos fatores principais dessa partida, tá? Para poder não ficar somente em cima disso.
Uma batida de falta, meia altura. Thiago Santos parece que resvala nela de leve e a bola bate na mão do zagueiro do Chelsea. O árbitro marca pênalti. Pênalti para o Fluminense. Opa, vamos tentar empatar. Provavelmente com o John Arias que iria bater aquela penalidade. Então era muita a possibilidade de a gente fazer o gol, empatar e novamente entrar para a partida. Então já eram 2 lances. O lance com Hércules e essa penalidade que o árbitro marcou em campo. Só que aí acontece a intervenção do VAR. O VAR chama por entender que o braço está perto do corpo, colado ao corpo. O juiz vai até o VAR e aceita a ideia do árbitro de vídeo e anula o pênalti a favor do Fluminense. Um pênalti que, para nós, tricolores, aconteceu o pênalti. E aí a gente pode se perguntar, por que fizeram isso com o Fluminense? São porquês que a gente não vai ter a resposta. Será que, sabe, eles não estavam querendo que houvesse um brasileiro na primeira grande final do Mundial de Clubes da FIFA? O Fluminense está chegando muito longe, então tem que fazer alguma coisa para poder impedir que o Fluminense, clube lá do Brasil, chegue à grande final. Eu não sei, não estou afirmando nada, mas um pênalti que o árbitro dá, o VAR tira, isso tudo mexe psicologicamente com a tua estrutura. Isso a gente tem que pontuar. Então você já sai na frente, o calor está muito forte, mas o calor é para os dois. Você quase empata, o zagueiro tira em cima da linha. Depois você tem um pênalti que o árbitro dá, depois o árbitro tira o pênalti. Vai para o intervalo, 1-0 Chelsea. Na volta do intervalo, volta o time normal. Só que depois começam as substituições. Entra Everaldo no lugar de Cano. Entra Keno também. E aí saiu o Thiago Santos, que precisava já praticamente ir para cima do Chelsea. Só que mesmo assim o Fluminense dava muito espaços. Tivemos a estreia de Soteldo, né, que entrou razoavelmente. E aí depois entrou Lima e também entrou mais... Quem que entrou? O Canóbio, para poder fazer ali mais uma força ali. Só que, num contra-ataque, o Chelsea encontrou o segundo gol novamente com o João Pedro. Ou seja, a joia de Xerém, que foi vendida para o Watford, depois transferido para o Brighton e agora comprado pelo Chelsea, onde o Fluminense ganhou um percentual, 10 milhões de reais, pelo mecanismo de solidariedade, né? Pela formação do atleta. João Pedro, ele manda o Fluminense de volta para o Brasil. Ex-moleque de Xerém, são coisas do futebol, mete 2 golaços e o Fluminense não consegue reagir. Deu para perceber que foi um conjunto de coisas que impediram o nosso Fluminense de talvez reagir dentro dessa partida. Muitos erros individuais, que são coisas que acontecem, tá? Tem dia que você não tá bem, e aí nesse dia que você tá bem, era o dia que você tinha que tá bem, porque é uma semifinal. Então muitos erros individuais, muito erro de marcação, muito erro de posicionamento. Taticamente o Fluminense hoje foi péssimo, taticamente. O que vinha sendo bom, hoje foi horrível, horroroso. Então a gente foi péssimo hoje na tática. A gente não marcou junto naquela pressão alta. Demos espaço, muitos espaço. E aí o João Pedro teve essa facilidade, as 2 facilidades para poder colocar as 2 bolas na rede, tá? E aí, meus amigos, sol muito forte, o desgaste muito grande, psicológico, fisicamente dos jogadores do Fluminense também. Um pênalti que o juiz dá e depois ele anula, e a bola do Hércules que foi tirada em cima da linha. Então assim, um conjunto de coisas que infelizmente aconteceram hoje, que fizeram com que o nosso Fluminense fosse eliminado pelo Chelsea. Chelsea 2, Fluminense 0, voltamos para casa, mas voltamos de cabeça erguida. Agora, se tem algo, uma lição que eu acho que a gente pode tirar dessa partida é o seguinte, isso aqui é um pensamento meu. Digo para vocês, não estou lá dentro do campo, estou aqui. Então por isso que eu vou dar essa opinião para vocês. Você está numa semifinal. Você não pode
entrar numa semifinal tão abaixo como você entrou hoje, no caso eu tô falando do Fluminense. Tão, sabe, meio que desmotivado, tão desligado. Você tem que entrar pro embate. Não deu na técnica, vai na raça. Então, o segundo gol, por exemplo, da puxada de contra-ataque, era para ter feito a falta. Ah, o René tentou. Tentar é diferente de conseguir. Tem que fazer a falta. É a falta tática. Que hoje faltou a gente fazer. Entendeu? Faltou fazer. O Ignacio, ele vai dando campo pro João Pedro trazer. Vai no corpo do João Pedro fora da área e faz a falta. Ah, mas ele vai tomar o cartão amarelo. Toma o cartão amarelo, mas não toma o gol. A gente tem falado isso aqui com vocês sempre no canal Meu Tricolor. Então um pouco mais de sabedoria, de malandragem, que tivemos em outros jogos e não tivemos hoje, logo no jogo tão importante, tão decisivo. Então assim, falhamos e falhamos muito hoje. E pagamos o preço dessa falha. Essa é a grande verdade. Mas para a sequência da temporada, que a gente possa aprender, que a gente tem que dar o melhor de nós sempre. E hoje o Fluminense não deu o melhor dele. Poderia ter dado mais. Os jogadores sabem disso. Poderiam ter dado mais. Mas hoje, infelizmente, foi o dia da derrota. Era o dia que não deu para fazer, entendeu? Mas sempre dá. Mas assim, eu espero que eles possam aprender com essa partida, aprender com essa eliminação, mas uma eliminação que não tira o brilho, que não tira a qualidade, que não tira o respeito que nós ganhamos nessa competição, a primeira da história da FIFA, Copa do Mundo de Clubes 2025. Caímos na semifinal, mas caímos de pé. Então, ó, parabéns a todos os jogadores, a todo o staff, que a gente possa colher muitos bons frutos na sequência da temporada 2025. Se você apoia o canal Meu Tricolor e gostou dessa análise pós-jogo, mesmo sendo em vídeo, não sendo em live, deixa o teu like pra mim, se inscreva no canal você que não é um inscrito, tá? Tem muita coisa para poder a gente fazer nesse canal, muita coisa junto. Quero pedir sempre a tua colaboração, a tua participação. Um beijo no teu coração, tamo junto, tamo misturado, até os próximos conteúdos. Um abraço, fica com Deus, tamo junto. Valeu, galera!